Mulher vestir roupa de homem e vice-versa. Pode. Existe uma proibição na Bíblia? Vem comigo a partir de agora pela Bíblia. Olá a todos! Que prazer estarmos juntinhos para mais uma edição do programa Pela Bíblia, com perguntas e respostas. Que a paz, o amor de Deus estejam com todos para mais um programa. Quem fez a pergunta de hoje foi o nosso irmão Antônio Carlos. Ele é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Olá, Mauro. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Olha que pergunta interessante. Agora, essa pergunta ela tem um texto base, não é? O texto aqui é Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Está escrito: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem o vestido de mulher, porque qualquer que se faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Veja que interessante. Muitos irmãos têm se preocupado. Puxa vida, então quer dizer que a mulher não pode usar calça comprida? Quer dizer que a mulher ela tem que usar apenas saia? Essa é a dúvida que alguns irmãos o fazem, e é por isso que nós estamos agora a responder pela Bíblia. Nós vamos recorrer aos costumes nos tempos bíblicos e depois falaremos sobre o nosso tempo, tá bom? Vamos lá agora, caminhando um pouquinho mais pela Bíblia e, nesse caso, pelos costumes. Vamos entender o que eram estes trajes. Bom, para começarmos a entender a questão da vestimenta, o que era o traje ou trajo, conforme nos diz a Bíblia, eu vou recorrer ao livro Manual dos Costumes nos Tempos Bíblicos. E é interessante que aqui, ao tratar da questão da vestimenta, o manual nos diz: as túnicas masculinas eram quase sempre curtas e coloridas. As das mulheres chegavam aos tornozelos e eram azuis, com bordados no decote em V, o que em alguns casos indicava a aldeia ou a região do usuário. A túnica que Jesus usava deve ter sido da última moda, por não ter a costura central. Teares preparados para acomodar o comprimento total da túnica só foram inventados nos dias de Jesus. A túnica era presa à cintura por um cinto de couro ou tecido áspero. O cinto tinha às vezes uma abertura para colocar um bolso, onde guardar o dinheiro ou outros pertences pessoais. O cinto era também útil para enfiar armas ou ferramentas. Quando os homens precisavam de liberdade para trabalhar ou correr, levantavam a barra da túnica e a prendiam no cinto, tendo assim maior liberdade de movimento. Isto era chamado de cingir os lombos. E a frase tornou-se uma metáfora para os preparativos. Pedro recomenda, por exemplo, o discernimento claro, aconselhando os cristãos a cingirem seu entendimento. As mulheres também levantavam a barra da túnica, no caso delas, para levarem as coisas de um lugar para o outro. Não eram usadas de roupas de dormir no final do dia. O cinto era afrouxado e a pessoa deitava-se com a sua túnica. Veja, então a túnica aqui, que é o objeto principal, não é, que nós vamos tratar, e é claro que não era só a túnica, né? Haviam outros itens do vestimento. Por exemplo, no caso do homem, a roupa longa, que era o haluk, não é? A roupa de baixo curta, que era o niquile. A roupa de baixo de linho, que era o colbur. A roupa das mulheres, a de baixo, de linho comprida, era o clanidja. A roupa de baixo curta era o colbur. E assim por diante. Então veja que até as palavras hebraicas, elas diferem ao tratar da roupa do homem para a roupa da mulher. E aí a gente vai se deparar com o texto de Deuteronômio 22:5 que nós lemos, que não se deve usar roupa de homem em mulher e nem de mulher em homem. Lembrando que nós estamos falando sobre usos e costumes nos tempos bíblicos. Dessa maneira, na página 20, o livro nos diz: roupas masculinas / roupas femininas. Deuteronômio 22:5
nos relata que não se colocará o traje de homem e mulher e vice-versa. Em vista da túnica ser tão básica, ela era idêntica para homens e mulheres, exceto que a do homem era geralmente mais curta, na altura do joelho, e a da mulher mais longa, na altura do tornozelo e azul. A proibição de trocar as roupas teve sua origem no estímulo sexual, que fazia parte da religião cananita. Perceba que interessante, Deus ele decide que Israel será diferente das religiões pagãs. E uma vez que Israel ele tinha que ser diferente das religiões pagãs, eles não poderiam, por exemplo, utilizar a roupa à maneira que aquelas religiões utilizavam. Vejam, as roupas eram as mesmas. A diferença é que por uma questão de estímulo sexual ligado à religião cananita, Deus proíbe que eles sigam os mesmos costumes. É por isso que a Bíblia nos diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que não se deve colocar traje de homem em mulher, nem de mulher em homem. Agora, o que se dizer nos nossos dias? Quer dizer que a mulher não pode usar uma calça? Bom, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita dentro dos costumes do Oriente. Muitas coisas que você lê na Bíblia, elas trazem princípios valiosíssimos para nós, como é o caso dessa norma aqui de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que se aplica o princípio de não se deixar levar pela idolatria, mesmo em coisas que pareçam pequenas, como era o caso aqui da troca da roupa. Agora, no nosso caso, aqui no Ocidente, nós não temos os mesmos costumes do Oriente. Por exemplo, aqui nós não usamos túnica. Aqui, normalmente, os homens usam camisa, usam paletó, usam calça. As mulheres, igualmente, utilizam saia, utilizam calças que são produzidas exclusivamente para mulheres. De modo que dizer que uma mulher que está usando uma calça, ela está infringindo aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, é desconhecer os costumes. E nós vamos a mais um ponto principal. Claro que esse texto ele faz parte da lei mosaica, que teve a sua finalização na cruz do Calvário em Cristo Jesus. De modo que, se nós tivéssemos que olhar para esse texto a ponto de obedecê-lo aqui no Ocidente, ainda assim nós teríamos problemas, porque, como eu disse, faz parte da lei que foi abolida na morte de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a compreensão dos usos e costumes nos tempos bíblicos nos leva a entender que os nossos trajes estão muito bem definidos aqui no Ocidente. Imagine, então, por exemplo, um homem usar vestido, não é? Ao passo que a mulher usa um terno completamente em formato masculino. Qualquer pessoa perceberia que isso está diferente dos nossos costumes. Portanto, dessa maneira, nós conseguimos entender, à luz do texto bíblico, que o erro estava, no caso deles, principalmente na questão religiosa e na questão sexual. E no nosso caso, de modo geral, nós entendemos que nós temos costumes próprios aqui no Ocidente. De modo que uma mulher usar calça e roupas apropriadas à mulher, ela não viola de maneira nenhuma o texto. E tampouco o violaria, porque, conforme já citamos, o texto faz parte da lei mosaica. Tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço, até o nosso próximo encontro pela Bíblia, perguntas e respostas. Abraço, Mauro! Obrigado, irmão Edson Reis. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Que o amor de Jesus esteja sempre com você. E claro, o Espírito Santo que nos abençoe e nos ajuda a compreender o amor de Deus através da Bíblia pela Bíblia. E claro, você pode se inscrever aqui no canal, ser mais um inscrito, mais uma pessoa que não perde nada do programa. E claro também, né? Dê o seu joinha. Joinha que você dá significa que o programa está sendo levado a muito mais pessoas por essa plataforma do YouTube. Compartilhe com todas as pessoas queridas, com todas as pessoas. Leve a informação
pregação genuína e verdadeira do Evangelho de Jesus para as pessoas no mundo inteiro. Compartilhe e não esqueça de ativar o sininho. Quando você ativa o sininho, o nosso programa, a nossa edição e a plataforma do YouTube informa você que já chegou novidade para você aqui do programa. Tá certo, gente? É isso aí. O programa chegou no final. Que peninha. Mas se nosso Senhor e Salvador permitir, estaremos de volta no próximo programa com mais uma pergunta e com mais uma resposta direto pela Bíblia. Um grande abraço a todos, meus queridos.